Olá, tudo bom? Eu sou a enfermeira Gabriela Sampaio e eu gostaria de desejar boas-vindas para a nova turma de qualificação em terapia intensiva, turma online do nosso curso, né? Nós temos nosso curso presencial, mas por conta da pandemia a gente está agora adotando essas políticas de curso online. Então eu gostaria de desejar muitas boas-vindas para todos vocês. Espero que seja muito proveitoso para todos, que qualifiquem da melhor maneira possível, né? Mesmo na nossa limitação, vocês assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, podem contar conosco, com a nossa equipe, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente vai ficar muito melhor e muito mais fácil o acesso à comunicação de todos vocês. Então, qualquer dúvida, não entendi, professora, tem como a senhora explicar isso aqui? Esse slide não ficou muito legal, fiquei com dúvida nisso, como é que faz? A gente vai tentar sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Da melhor maneira possível. Então, prestem atenção nos vídeos, prestem atenção nos slides e prestem atenção nos áudios que eu vou sempre enviar, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez. Então vamos lá, gente. A gente tem o primeiro slide aí falando um pouquinho da história da UTI, quando ela foi criada. Ela foi criada a partir realmente da evolução da RPA, que a gente sabe que é a sala de recuperação pós-anestésica, lá na década de 20, né? Que as pessoas eram submetidas à neurocirurgia, né? E aí elas eram levadas depois para essa sala de RPA, e aí começou esse intuito de terapia intensiva. São clientes que precisam de um cuidado maior, que precisam de uma atenção maior, tá bom? Então, a primeira UTI, ela foi criada em 1926. E aí, como é que isso começou? Antes disso, de 1926, a gente tem todo um histórico de Florence, né, que deu esse sentido pra gente de separar o indivíduo, classificar ele de acordo com a gravidade do seu estado clínico. E aonde a gente viu isso? A gente consegue observar isso lá na Guerra da Crimeia. Então eles começaram a ter essa ideia, né, de classificação, de risco mesmo do paciente que já está hospitalizado, a partir da ideia da nossa mentora, da nossa maravilhosa Florence Nightingale. Então, foi lá em 1854, né, como eu falei para vocês, lá na Guerra da Crimeia, a gente tinha umas condições completamente precárias na atenção de saúde, aqueles soldados que estavam lá feridos. A gente teve um índice muito reduzido de morte, né, depois que ela fez isso. Então, a gente teve um índice muito reduzido de morte, né, depois que ela fez isso. Então, chegou a era índice de 40%, e depois da classificação do que Florence fez, a gente teve essa questão de diminuição para 2% só, o índice de soldados que estavam feridos e eram mortos ali. Ela viu questão vamos falar, a gente tem aqui CTI e UTI, de diversas classificações e de gravidade também. Por exemplo, eu tenho CTI e UTI que é só pós-cirúrgico. Mas eu tenho também unidades que são só neuro, né? Então, a gente vai ver depois mais pra frente essas classificações. Eu vou explicando mais pra vocês. E aí, a gente pode começar a perguntar, né? Mas o que aconteceu de tão diferente assim? O que foi que Florence fez? Vamos ver? O que ela fez? É a mesma estrutura, vamos supor assim, hospitalar. Clientes mais graves e mais dependentes ficavam mais perto do posto de enfermagem. E os clientes que eram menos graves já ficavam um pouquinho mais distantes. Aí vamos começar a lembrar um pouquinho de uma estrutura. A gente vai falar isso depois de um CTI. O CTI, geralmente, o posto de enfermagem, né, do UTI, fica no meio e os pacientes ao redor. Já quando a gente vai para um andar, vamos supor, eu vou para uma clínica médica, já não é assim. Eu tenho um posto de enfermagem, as enfermarias, os apartamentos. E aí a gente tem essa questão de diferença. Gente, o vídeos são limitados, tá? Eles vão sempre gravando de 3 em 3 minutos. E aí ela teve essa diferença que serve hoje também para a estrutura hospitalar. Foi daí que foi tirada essa ideia, tá bom? Geralmente o pessoal fala muito qual é a diferença, professora, de UTI e de CTI. CTI é como se fosse um geralzão, tudo junto. De UTI não, de UTI eu tenho um específico. O que a gente vai começar a desdenhar aqui também e falar, tá? Esse curso de UTI serve tanto para trabalhar em CTI quanto em UTI. Porque, por exemplo, UTI é mais especializado. Eu tenho UTI só de monitorização.
eu tenho um UTI só pós-operatório, eu tenho um UTI só de neurológico, eu tenho um UTI só coronário, entendeu? E o CTI já é mais um geralzão, tá? São várias classificações, vários pacientes cardíacos, pacientes neurológicos, que fizeram cirurgias neurológicas, e assim vai. Quais são os tipos de UTI? Vamos falar de UTI que a gente tem. Então, a gente tem lá no slide de vocês tem o adulto, né? O especializado, o neonatal, o pediátrico e o pediátrico misto. As classificações estão aí nos slides, dê uma olhadinha, tá bom? Toda UTI, ela tem que ter uma área própria e o acesso a ela tem que ser restrito, tá? Mas ela também tem que ser bem amplo, né? Para poder todas as outras unidades terem fácil acesso a ela. Então, vamos supor, ela tem que ficar em local, numa estrutura hospitalar, em local estratégico. Aonde, eu tenho um paciente na emergência que ele precisa ir para o CTI, porque ele não tem como ficar na sala vermelha. Então, eu tenho um fácil acesso ao CTI. O paciente é pós-cirúrgico. Então, é como se o CTI ficasse no meio, entre as unidades, os departamentos, dentro de um setor hospitalar. Na estrutura física, no espaço físico, a gente tem as classificações lá, dentro da UTI, que a gente tem que ter a rouparia, a sala que a gente prepara o material, a gente tem que ter o vestiário, né, dos profissionais, a gente tem que ter o banheiro do cliente, precisamos ter sala administrativa, sala do descanso do pessoal da enfermagem, do pessoal de saúde. E a gente tem os serviços integrados à UTI, que são médico, enfermagem, laboratório, copa, limpeza, administrativo, o pessoal de TI, de informática. E a gente vai falar dos profissionais que tem que ficar dentro da UTI, que trabalham dentro da UTI, tá bom? Então a gente tem médico rotina, tem lá os tipos de médico que tem a classificação dos enfermeiros, dos técnicos, nutri, fono, fisioterapeuta. Então vamos lá, dando continuidade, tá bom? Na nossa aula. A gente tem uma hierarquia dentro da UTI, do CTI, que tem que ser respeitada, tá bom? A gente tem o diretor-geral do hospital e aí no slide de vocês tem a classificação do diretor médico, o médico lá que é do staff, o médico, o residente, tem bastante residente dentro do CTI, que são médicos que estão fazendo como se fosse uma especialização ou estágio, né? A gente conhece mais como estágio, mais fácil vocês entenderem assim. Tem o gerente de enfermagem, tem o coordenador de enfermagem, gerente de enfermagem é o gerente que é, na verdade, do hospital todo. Aí tem o coordenador do CTI. Então, vamos supor, eu sou Gabriela, eu sou gerente do Rocha Faria. E aí, dentro do Rocha Faria, eu tenho coordenadores. Então, eu tenho um coordenador responsável por vocês. Eu sou responsável por todo mundo e tenho um coordenador que vai coordenar os setores, entendeu? Tem o enfermeiro rotina, que é o enfermeiro que está lá todo dia. O intensivista é super importante. Todo o pessoal que trabalha dentro de CTI, tudo bem que nós somos enfermeiros generalistas, mas eu tenho casos específicos para CTI. Então é bom que todo enfermeiro de CTI seja pós-graduado em CTI, tá? E os técnicos de enfermagem, que pra gente é muito importante, quando a gente avalia um currículo, que o cara já tem entendimento do que é um CTI. Entendeu? Por exemplo, eu tô com uma dificuldade muito grande lá no meu trabalho, porque entrou muita gente nova, muito técnico novo lá. Eu também trabalho com educação e a gente agora vai ter que ensinar a fazer balanço hídrico, porque eles não sabem fazer nem preencher um balanço hídrico. Calma, que vocês também vão aprender. Vamos lá, em relação aos processos de trabalho, slide 17. Vou passar bem rapidinho, tá, gente? Que vocês leem depois com calma. Então, olha só, tá falando aí que no artigo 21... todo cliente, todo paciente internado, ele tem sim o direito de receber assistência integral à saúde, então ele é visto como todo, todos os problemas dele, e também é interdisciplinar, como a gente já falou, são diversos profissionais que estão ligados à recuperação e à manutenção da saúde desse paciente, tá bom? Lá no artigo 22, a gente vai falar que todo cuidado que é prestado, toda intercorrência, tudo que é feito com esse paciente tem que ser documentado no prontuário, então tem que escrever. Gente, a gente já fala essa frase várias vezes na nossa área da saúde, na enfermagem. Quem foi meu aluno sabe. Vale o que está escrito.
Então, tudo que você fizer, mudança de decúbito, eu falo isso porque eu pego na teleca dos meus técnicos, mudança de decúbito, desculpa, tem que ser descrito, tem que falar. 7 horas eu assumi o plantão, quando você faz aquele resumo, você fala, o paciente estava em decúbito tal. 9 horas, ó, de 2 em 2 horas, né? Tem paciente que é de 3 em 3, vai depender da prescrição médica, mas vamos falar do habitual, que é de 2 em 2. Então, quando chegou 9 horas, realizado, banho no leito e mudança para decúbito lateral direito. Eu já sei que 11 horas eu tenho que fazer a mesma coisa. É importante isso, é importante. Existem protocolos que são seguidos dentro da UTI. E daqui a pouco, depois eu vou explicar mais um pouquinho para vocês, até essa questão de posição, depois a gente fala isso. No artigo 24, outro artigo muito importante, gente, todos os profissionais que trabalham dentro da UTI, eles têm que prestar atenção e assegurar os seguintes itens. Preservação da identidade do paciente, a privacidade dele, isso é muito importante. O fornecimento de orientação e informação para os familiares dele. A gente está vendo nessa época de Covid que os pacientes não podem receber visita, então é tudo por telefone. Tem um hospital que a partir de tal horário, o familiar já pode ligar para poder saber a informação do familiar. Ação de humanização, a atenção que é prestada a esse paciente, tá? A questão do acolhimento, né, de dar uma promoção de ambiência acolhedora. Por exemplo, no Covid, tá todo mundo paramentado. A gente coloca um crachá humanizado para o paciente ver quem é que tá cuidando dele. Incentivo na participação da família nesse cuidado. Infelizmente, agora a gente não dá, mas o normal é esse, tá? A família ajuda a gente, acolhe junto com a gente. O slide 23 é legal e é fácil da gente poder gravar, tá? Falando sobre aspectos éticos e legais, e a gente tem aí eutanásia, ortotanásia e distanásia. E aí, quando a gente vai falar de eutanásia, é a antecipação da morte. Então, é aquele paciente que já é incurável, tem um câncer do tipo terminal, e aí a gente vai fazer menos dias de vida nele e menos sofrimento. A gente sabe que no Brasil, né, tem lá suas proibições, estudem, pesquisem, que a gente vai ter trabalhinho depois sobre isso. Na ortotanásia, a pessoa morrer naturalmente. Não tem como a gente fazer procedimento invasivo, não tem como a gente prolongar a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai morrer, ela morre na hora certa. Sabe aquela morte na hora certa? Então, ela morreu. O pessoal até fala assim, morreu por velhice. O organismo parou, não tinha mais o que fazer. E a distanásia, que é a gente prolongar a morte desse paciente. É uma morte lenta, com sofrimento e dor. Ou seja, o paciente ele vai ter mais dias de vida e vai ter mais sofrimento com isso aí. Gente, a gente vai falar também outra coisa importante, que é sobre o controle de infecção hospitalar, que tá lá no slide 24, tá? Começa a partir do 24. Então, olha só, a infecção hospitalar. O que é a infecção hospitalar? A infecção hospitalar, ela é toda infecção deu uma travada aqui. Toda infecção adquirida dentro do hospital, quando o paciente entrou, ou se ele foi fazer algum procedimento cirúrgico. Pode estar vinculado, quando a gente sabe, à internação, tá bom? E pode ser também pós-alta. Então, eu tenho lá um limite de tempo pós-alta, o paciente foi para casa e 72 horas depois ele começou a apresentar sinais de infecção. Ainda é considerada infecção hospitalar. Então, ainda é considerada infecção hospitalar, sim. Aí a gente teve uma mudança no termo. Então, a gente não fala mais assim, infecção hospitalar. Agora, a gente fala infecção relacionada à assistência à saúde. Tá bom? Grave isso aí que, de repente, pode cair em alguma prova e vocês já vão ficar ligados nisso aí, tá bom? Importância dessa mudança. É porque a gente falava de infecção hospitalar, a gente entende que é só no hospital. Então, quando eu mudo para infecção relacionada à assistência à saúde, eu sei que tem paciente que vai de alta para casa e só manifesta depois os sinais de infecção. Mas essa infecção foi hospitalar, né? Foi do procedimento que realizou ali ou da internação que ele já estava, né, no hospital. A gente tem lá no slide 26 a SAI, que é sistematização da assistência de enfermagem. Isso não é só para UTI, tá? A SAI, ela existe em todas as categorias. A SAI é muito legal, tá? Que é o profissional enfermeiro,
A gente que é responsável por fazer todo o cuidado dele, fragmentar o cuidado e destinar o cuidado que vai ser dado a cada paciente. Entendeu? São tomadas de decisões. A gente pensa em estratégias, em medidas de tratamento, de conforto para o paciente. E aí a gente aplica não só o enfermeiro, mas enquanto técnico, né? Porque a gente mais delega funções e vocês mais executam essas funções. Então, o que a gente faz? A gente faz coleta de dados, tem aí as fases da SAI, no slide 27, a gente faz a coleta de dados, toda uma anamnese, todo um histórico de enfermagem, histórico daquele paciente. A gente faz o diagnóstico de enfermagem, né? O que aquele paciente tem, como é que ele tem que ser tratado. E a gente planeja as ações que vão ser executadas nesse paciente. Logo após, a gente implementa essas ações, a gente faz a implementação da ação e depois a gente avalia. Implementa é fazer, eu vou fazer aquilo ali e vou ver como é que foi o resultado depois. Eu faço a avaliação disso aí, tá bom? E tudo isso aí é a partir de uma anamnese, né? O que é uma anamnese, gente? A anamnese é todo um dado do paciente, é todo um histórico dele. Então eu vou saber, tá aí no slide, o histórico familiar dele, a hereditariedade dele, né? Eu relaciono os antecedentes pessoais e os familiares, quais doenças que ele já tem e o que os familiares dele têm. Por exemplo, eu não tenho diabetes, mas eu tive diabetes gestacional. Aí a pergunta é: alguém no seu familiar é diabético? Sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios? Então a gente tem que ter essa questão de hereditariedade. A faixa etária do paciente, a gente tem que saber. O sexo, a raça, as condições econômicas dele é muito importante, porque às vezes algumas pessoas que têm menor poder aquisitivo, elas também têm uma maior probabilidade de adquirir certos tipos de doenças, até mesmo as nutricionais, tá? Não tô falando só doenças de pele, não. As nutricionais mesmo, por questão de não ter uma alimentação adequada, não ter condições. A gente sabe que tem toda uma situação socioeconômica também envolvida nisso aí. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a parte cardíaca, tá? Eu ia começar céfalo-caudal, mas eu vou começar pela parte cardíaca. A gente colocou assim no slide, porque é uma parte um pouquinho mais extensa, né? E é bem gostoso. Eu acho que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras aulas, desses primeiros vídeos, né? Porque são fragmentados. Mas qualquer dúvida, eu estou aqui. Essa só é a aula inicial, tá? É só uma apresentação do que é uma UTI, do que é um CTI e de como a gente vai andar agora, tá? A gente vai fazer assim, vai ter vez que eu vou mandar áudio, vai ter vez que vai ser vídeo. Algumas coisas de cardio não tem como não ter vídeo pra poder mostrar pra vocês, tá? Assim, de frente pro slide, por exemplo, leitura de ECG, como é que é feito, como é que eu posso ajudar vocês a entenderem como é que é, o que é uma sistolia, o que é uma arritmia, tá bom? Então vai ser muito bom, tá? O que é uma taquicardia e assim vai, tá? Fiquem com Deus, um beijo pra vocês.